Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que Deus, sendo todo-poderoso e amoroso, permite que o sofrimento continue no mundo? Essas perguntas são tão antigas quanto a própria humanidade. E muitos de nós já nos perguntamos isso, especialmente em tempos de dor e provações. As dúvidas surgem nos momentos em que a perda, o sofrimento e a tristeza parecem insuportáveis. Hoje, no De Fé em Fé, vamos mergulhar profundamente na Bíblia para compreender a visão divina sobre o sofrimento. Deus é indiferente à nossa dor? Ele nos deixa sozinhos quando passamos por tribulações? Ou será que Ele está agindo de uma forma que nem sempre conseguimos perceber? Juntos vamos descobrir que, apesar da dor e das circunstâncias difíceis, Deus tem um propósito maior para tudo o que acontece. E, acima de tudo, Ele nunca nos abandona. Fique comigo até o final deste vídeo, porque você vai entender que, apesar do sofrimento, Deus nos oferece esperança, conforto e uma promessa gloriosa de redenção. E mais do que isso, você vai descobrir como enfrentar as adversidades com uma fé inabalável. A primeira coisa que precisamos entender é que o sofrimento não foi parte do plano original de Deus para a humanidade. A Bíblia nos ensina que o sofrimento entrou no mundo como consequência do pecado. Em Gênesis capítulo 3 e versículos de 16 a 19 lemos: Com dor você dará à luz filhos. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Essas palavras mostram que, desde o momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus no Jardim do Éden, o pecado, a dor e a morte passaram a fazer parte da nossa realidade. O mundo que foi criado para ser perfeito, em harmonia com Deus, agora está corrompido pelo pecado. Esta é a primeira razão pela qual o sofrimento existe. Vivemos em um mundo quebrado, marcado pelas consequências do pecado. Em Romanos capítulo 6 e versículo 23, o apóstolo Paulo nos lembra dessa verdade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado gera destruição em várias formas. Ele não só separa o homem de Deus, como também afeta tudo ao nosso redor, desde nossos relacionamentos até o próprio mundo físico. A dor que sentimos em nossos corpos e corações é um reflexo desse mundo caído. É como uma rachadura na criação perfeita de Deus. Por isso, é importante que entendamos: o sofrimento não é algo que Deus planejou para nós, mas é uma consequência do distanciamento humano de seu plano perfeito. Apesar de o sofrimento ser uma consequência natural do pecado, Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, é capaz de transformar a dor em algo com propósito. A Bíblia nos ensina que Deus pode usar até mesmo nossos momentos mais difíceis para moldar nosso caráter e nos aproximar dele. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4 lemos: Também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. Aqui, o apóstolo Paulo está nos mostrando que o sofrimento, quando enfrentado com fé, pode ter um propósito transformador. Ele nos ensina a perseverar e a confiar mais em Deus. Ele nos molda e nos fortalece, formando um caráter semelhante ao de Cristo. Através da dor, aprendemos a depender de Deus de uma maneira mais profunda e verdadeira. Pense em um atleta. Para alcançar grandes conquistas, ele precisa passar por treinos intensos, dores e desafios. Da mesma forma, o sofrimento na vida do cristão pode ser visto como um treinamento espiritual que nos prepara para algo maior. Ele nos faz mais fortes e nos aproxima mais de Deus. E lembre-se, Deus nunca permite que passemos por algo que Ele sabe que não seremos capazes de suportar com a ajuda dele. Um exemplo clássico de alguém que enfrentou o sofrimento de forma redentora é o de Jó. Ele era um homem justo, íntegro e fiel a Deus, mas mesmo assim sofreu perdas inimagináveis. Jó perdeu seus filhos, sua saúde, sua riqueza e tudo em um curto espaço de tempo. Você já parou para pensar por que Deus permitiu que Jó passasse por tanto sofrimento? Em Jó capítulo 1 e versículo 8, Deus pergunta a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. O sofrimento de Jó não foi um castigo, mas uma prova de fé. Deus permitiu que ele fosse provado para demonstrar que sua fé não dependia das circunstâncias, mas de seu relacionamento genuíno com Deus. No final da história, Deus restaurou a vida de Jó, devolvendo-lhe o dobro do que ele havia perdido. Isso nos mostra que, mesmo quando não entendemos o motivo do sofrimento, Deus tem um propósito maior.
Se existe alguém que entende o que é sofrimento, esse alguém é Jesus. Ele, que nunca pecou, suportou o maior sofrimento já registrado na história da humanidade. E tudo isso por nós. Em Isaías capítulo 53 e versículos de 3 a 5 lemos: Ele era desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Ele foi ferido por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus, o Filho de Deus, sofreu para que pudéssemos ser curados. Sua dor não foi em vão. Ela tinha um propósito: a nossa salvação. Ele carregou sobre si o peso dos nossos pecados para que pudéssemos experimentar a vida eterna. E a cruz, que foi um símbolo de dor e vergonha, se tornou o maior símbolo de redenção. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, lemos: Fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus suportou o sofrimento porque sabia que através dele a humanidade seria redimida. Ele transformou a maior dor na maior vitória. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, passou pelo sofrimento, o que isso nos ensina? Ensina que Deus não está indiferente à nossa dor. Pelo contrário, Ele está presente em cada momento difícil e usa até mesmo o sofrimento para um bem maior. A Bíblia também nos dá uma promessa incrível. O sofrimento que enfrentamos agora é temporário. Há uma glória futura nos esperando. Em Apocalipse capítulo 21 e versículo 4, lemos: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Deus nos promete um futuro sem dor. Todo o sofrimento que experimentamos aqui na terra será substituído por uma alegria eterna na presença de Deus. Tudo será restaurado. Em Romanos capítulo 8 e versículo 18, o apóstolo Paulo nos lembra: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Por mais que a dor seja grande, ela não se compara ao que Deus tem preparado para nós na eternidade. Essa é a nossa esperança final. Hoje, vimos que o sofrimento, embora difícil de entender, tem um propósito na economia de Deus. Ele não é indiferente à nossa dor. Pelo contrário, Ele está ao nosso lado, nos moldando, nos transformando e prometendo um futuro glorioso. E o que é mais importante, em Cristo, temos a promessa de que o sofrimento não é o fim. Se essa mensagem tocou o seu coração e você deseja continuar aprendendo mais sobre como a Bíblia responde às questões mais profundas da vida, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui no De Fé em Fé, exploramos temas profundos, trazendo respostas bíblicas e mensagens de esperança que podem transformar sua vida. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, e se essa mensagem foi relevante para você, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo que edifica e conforta. E mais importante, compartilhe este vídeo com quem você sabe que está passando por momentos de dificuldade. Talvez essa palavra seja o consolo que eles precisam. Se você tem perguntas, dúvidas ou sugestões de temas, deixe nos comentários. Eu leio cada um deles e será um prazer abordar suas questões em futuros vídeos. Que Deus abençoe a sua vida e eu espero te ver no próximo vídeo. Deus abençoe.